Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O avião cortava o céu noturno sobre o Atlântico, com seus motores zumbindo suavemente como um rugido distante. As luzes fracas da cabine iluminavam fracamente os rostos dos passageiros, imersos em suas telas, lendo ou sonhando acordados. Entre eles Clarice Johnson, uma elegante mulher negra de 30 e poucos anos, estava sentada perto da janela, observando as nuvens. Com uma mistura de cansaço e calma no rosto, as mãos segurando levemente a alça da bolsa. Algumas fileiras adiante, Mark Reynolds, um homem branco na casa dos 40, com um olhar duro e um sorriso desdenhoso, parecia agitado. Ele murmurava para si mesmo, lançando olhares desconfiados para Clarice. A tensão entre eles era imperceptível para a maioria dos passageiros, mas uma centelha de injustiça pairava no ar, invisível, mas palpável. De repente, sem aviso, Mark se levantou e, com um gesto brutal, deu um tapa no rosto de Clarice. A violência do golpe fez vários passageiros pularem. Clarice recuou com o rosto vermelho de dor e surpresa, os olhos arregalados de incredulidade. O choque foi tão grande que um silêncio pesado caiu sobre a cabine. Tudo o que se ouvia era o zumbido monótono dos motores e os suspiros de alguns passageiros chocados. Murmúrios começaram a percorrer as fileiras. Alguns observavam, paralisados pela incompreensão. Outros franziam a testa, prontos para intervir, mas hesitantes diante da violência direta do homem. Clarice, atordoada, sentiu a raiva crescer dentro de si, mas também o medo de lutar sozinha contra aquela agressão. Quando a atmosfera parecia prestes a explodir, um passageiro se levantou calmamente. David Carter, um advogado negro de direitos civis, deu um passo à frente, com o olhar fixo no agressor. Sua presença carregava uma aura de controle e determinação, como um farol na tempestade. Naquele momento de suspense, ficou claro para todos que a situação estava prestes a mudar, que o medo e a injustiça não ficariam sem resposta. E assim, no silêncio gélido de um avião sobrevoando o oceano, o destino de Clarice mudaria, levado pela coragem inesperada daqueles que se recusam a permanecer espectadores da injustiça. O silêncio que se seguiu ao tapa de Mark Reynolds pairou sobre o avião. Alguns passageiros desviaram o olhar, incapazes de suportar a cena. Outros cochicharam entre si, chocados com a audácia do agressor. Clarice Johnson, ainda segurando o rosto avermelhado pelo golpe, respirou fundo para se recompor. Sua voz tremeu levemente enquanto sussurrava. Por quê? Por que eu? Mark, agora sentado com um sorriso irônico, respondeu sem constrangimento. Porque eu posso. Um tremor percorreu a cabine. Vários passageiros trocaram olhares furiosos, mas nenhum ousou intervir. Então, com passos medidos, David Carter, sentado a algumas fileiras de distância, levantou-se e aproximou-se calmamente. Você bateu naquela mulher sem motivo, disse ele com voz firme, ecoando pelo corredor. Isso não é apenas inaceitável, é um ato criminoso. Mark riu baixinho e deu de ombros. E daí? Ninguém vai me tocar. Ela é só mais uma mulher para quem posso mostrar meu lugar. David pegou o telefone, apontou para Mark e disse. Cada gesto, cada palavra, cada ação é gravado. Você responderá por isso no tribunal, e eu garantirei que este vídeo não desapareça. O riso arrogante de Mark congelou. Ele se virou para os outros passageiros, buscando apoio que não veio. Em vez disso, encontrou os olhares raivosos e indignados de várias testemunhas, incluindo uma enfermeira chamada Samantha Lewis, que estava pronto para intervir se necessário. Você não está sozinha, disse ela suavemente a Clarice, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você tem testemunhas e a justiça será feita. Clarice respirou fundo, sentindo a tensão e o medo se transformarem em força. Seu olhar, antes cheio de choque, agora brilhava com uma determinação renovada. O mordomo, tendo observado a cena desde o início, aproximou-se timidamente. Senhor, o senhor precisa se acalmar imediatamente. Se isso continuar, teremos que alertar o capitão. Mark, ainda arrogante, tentou retrucar, mas pela primeira vez sentiu a pressão coletiva da cabine. O olhar de David, suas palavras e a segurança de Samantha o fizeram vacilar. Naquele momento de suspense, cada passageiro sentiu a gravidade da situação. O medo podia se transformar em coragem, e a violência não ficaria impune. A atmosfera, antes tensa e pesada, começava lentamente a se transformar em uma dinâmica de justiça iminente. O avião continuou a sobrevoar o Atlântico, mas o ar na cabine estava eletrizante. Todos os passageiros pareciam prender a respiração, observando o confronto silencioso entre Mark Reynolds e as testemunhas.
David Carter, ainda de pé, apontou o telefone para Mark e falou com uma voz calma, mas firme. Você acabou de cruzar uma linha que não pode mais ignorar. Violência nunca é a resposta. E acredite, você não vai escapar impune. Mark bufou, mas dessa vez seu sorriso havia perdido a confiança. Você acha que alguns vídeos vão me impedir? Ele disse, com as mãos tremendo levemente. Samantha Lewis, a enfermeira, deu um passo à frente e falou com a voz suave mas resoluta. Não se trata de vídeos. Trata-se de moralidade. E todos aqui viram o que você fez. Você está sozinho naquela cabine. Um murmúrio de aprovação percorreu os passageiros. Alguns se levantaram ligeiramente de seus assentos, expressando seu apoio silencioso a Clarice. Ela sentiu uma estranha mistura de medo e alívio. A violência que a paralisara alguns minutos antes estava se transformando em força e coragem. O mordomo retornou mais firme desta vez. Senhor Reynolds, o senhor deve sentar-se imediatamente. Se recusar, teremos que alertar o capitão e a polícia assim que pousarmos. Mark, vermelho de raiva e frustração, hesitou nas palavras. Percebeu pela primeira vez que não tinha apoio, que sua arrogância por si só não seria suficiente para protegê-lo. David deu um passo à frente novamente, olhando-o intensamente. Você escolheu bater numa mulher inocente. E agora vai ter que responder por isso. Pode tentar negar, mas todo mundo aqui viu. Clarice, ainda segurando o rosto dolorido, sussurrou para Samantha. Eu não pensei que alguém iria intervir. Samantha sorriu para ele. Às vezes basta uma pessoa se levantar. E hoje à noite, somos muitos. As tensões aumentaram ainda mais quando um passageiro atrás de Mark, um homem grande chamado Robert Reis, aproximou-se lentamente e disse com voz grave. É melhor você se sentar, ou vai se arrepender de cada momento dessa arrogância. Mark, pela primeira vez, sentiu o medo tomar conta dele. Olhou ao redor e viu os rostos resolutos, os celulares apontados para ele e a determinação nos olhos de Clarice e seus aliados. A atmosfera na cabana não era mais apenas tensa, transformava-se em uma força coletiva contra a injustiça. Mark sabia que seu controle sobre a situação estava rapidamente se esvaindo e que em breve teria que enfrentar as consequências de suas ações. A cabine permanecia tensa, os passageiros silenciosos, mas atentos, observando cada movimento de Mark Reynolds. O homem, agora nervoso, não sabia mais como reagir. Cada olhar para ele o fazia vacilar e sua arrogância inicial começou a ruir. De repente, o capitão do avião falou pelo microfone, sua voz calma, mas firme, ecoando por toda a cabine. Senhoras e senhores, fomos informados de um incidente a bordo. Gostaria de lembrar que qualquer forma de violência é estritamente proibida. O agressor será denunciado às autoridades após o desembarque. Peço que mantenham a calma e cooperem com a tripulação. Um murmúrio percorreu a cabine. Mark empalideceu ao som daquelas palavras. A gravidade da situação tornou-se clara para ele. Ele não estava mais no controle. O poder coletivo dos passageiros, combinado com a autoridade do capitão, havia virado o jogo contra ele. David Carter, ainda de pé, apontou o telefone para Mark e disse calmamente. Viu? Até o capitão sabe o que você é. Você vai ter que responder pelos seus atos. Mark, ofegante, tentou responder. Está tudo bem. Eu consigo lidar com isso. Mas sua confiança era vazia. Vários passageiros o encaravam desafiadoramente, e alguns sussurravam que estavam prontos para testemunhar contra ele. Até Samantha Lewis se aproximou dele e disse com firmeza. Você não tem mais poder algum aqui. Você está sozinho agora. Clarice, recuperando a confiança, endireitou-se na cadeira. Seu rosto, ainda marcado pelo tapa, irradiava uma nova força. Ela sussurrou para David e Samantha. Obrigada. Eu não sei como teria reagido sozinha. David assentiu. Às vezes basta uma pessoa se levantar. Mas hoje, éramos vários. E foi isso que mudou a situação. Mark finalmente abaixou a cabeça, percebendo que não tinha saída. O medo havia substituído a arrogância, e ele sentiu que ao pousar, enfrentaria a justiça. O avião continuou seu voo, mas dentro da cabine a atmosfera havia mudado. O medo e a violência foram substituídos por solidariedade, determinação e a certeza de que atos injustos jamais ficariam impunes. Para Clarice, esse momento marcou o início de uma nova força interior, a consciência de que não estava sozinha diante da injustiça. O avião continuou noite adentro, mas a tensão palpável havia se transformado em uma atmosfera de solidariedade silenciosa. Todos os passageiros pareciam cientes de que a injustiça havia sido evitada pela coragem coletiva. Mark Reynolds, ainda sentado, olhou furtivamente ao redor, percebendo que agora estava isolado. O vídeo que David havia filmado
Os olhares determinados dos passageiros e a autoridade do capitão o forçaram a manter a calma, mas sua frustração e raiva ferviam dentro dele. Samantha Lewis, a enfermeira, sentou-se ao lado de Clarice e sussurrou: "Você enfrentou algo terrível, mas olha ao seu redor. Você não está sozinho." Clarice respirou fundo. A dor em seu rosto começou a desaparecer com aquele apoio inesperado. Ela sentiu uma nova força invadi-la, a força para nunca mais se deixar intimidar. Neste momento, Robert Reis, o homem imponente que havia falado antes, levantou-se e disse em voz alta: "Se alguém pensa que pode humilhar uma pessoa inocente aqui, saiba que não ficaremos em silêncio. Vocês são muitos, mas a justiça sempre tem a última palavra." Os passageiros assentiram, alguns concordando, outros sussurrando palavras de apoio a Clarice. O efeito foi imediato. Mark olhou para baixo, incapaz de suportar o olhar de todos aqueles unidos contra ele. David, com firmeza silenciosa, acrescentou: "Você cometeu um erro, Mark. Mas hoje, todas as testemunhas aqui presentes estão dispostas a fazer o que for preciso para garantir que a justiça seja feita." Mark murmurou baixinho: "Não é justo." Mas sua voz sumiu no ruído silencioso da solidariedade. Ele havia perdido o controle. Cada passageiro, com sua presença e determinação, havia transformado o medo que desejava impor em uma força coletiva. Clarice, olhando ao redor, percebeu que não era apenas a ação de um único indivíduo, mas o poder de todos aqueles que ousaram dizer não à injustiça. Ela sussurrou para Samantha e David: "Hoje aprendi algo valioso. O medo desaparece quando você tem apoio." O voo continuou, mas na cabine, uma mudança profunda havia ocorrido. Mark Reynolds não era mais o agressor arrogante, era um homem confrontado com suas ações, isolado e impotente diante da unidade dos outros. O avião começou a descer em direção ao aeroporto. As luzes da cidade brilhavam ao longe, refletindo uma mistura de alívio e tensão residual nos olhos dos passageiros. Mark Reynolds estava agora imóvel, com a cabeça baixa, ciente de que cada movimento seria observado e julgado. O capitão falou novamente pelo microfone: "Senhoras e senhores, desembarcaremos em breve. O agressor foi identificado e será entregue às autoridades assim que os portões forem abertos. Agradecemos a cooperação." David Carter continuou a filmar cada momento, não por vingança, mas para garantir que a justiça fosse feita. Ele sussurrou para Clarice: "Tudo ficará bem. Eles não poderão negar o que viram." Samantha Lewis colocou uma mão reconfortante no ombro de Clarice. "Você é forte, e tem testemunhas. Isso muda tudo." Mark, sentindo a aproximação inevitável, tentou um último gesto desesperado. Eu não sabia disso." Mas suas palavras morreram no silêncio coletivo. Cada passageiro, pela aparência, pela presença, o fazia entender que não havia escapatória. As autoridades já haviam sido alertadas, e o vídeo de David, somado aos depoimentos, selou seu destino. Quando o avião finalmente pousou na pista, a equipe de segurança se preparou para intervir. A comissária de bordo se aproximou calmamente de Mark e disse: "Senhor Reynolds, é hora de nos seguir." Mark levantou-se lentamente, o medo substituindo a arrogância. Lançou um último olhar para Clarice, percebendo que havia subestimado o poder da solidariedade e da justiça. Os passageiros, por sua vez, sentiram uma sensação coletiva de alívio. O medo e a injustiça haviam sido confrontados e neutralizados. Clarice, ainda abalada, mas agora orgulhosa, murmurou: "Obrigado, a todos." David sorriu para ele. "Hoje mostramos que a violência não pode vencer quando a verdade e a coragem estão juntas." Quando as portas se abriram, as autoridades escoltaram Mark para fora do avião. A cabine, apesar do cansaço e do choque, vibrava com uma sensação de vitória moral. Não foi apenas o fim de um ataque, mas o início de uma lição importante para todos os presentes. O medo pode ser transformado em força coletiva, e a injustiça pode ser interrompida se ousarmos nos levantar. O avião finalmente parou de tremer de ansiedade pelo pouso. As portas se abriram, deixando entrar o ar fresco da pista. Autoridades escoltaram Mark Reynolds para fora da cabine, enquanto os passageiros recuperavam o fôlego lentamente, alguns murmurando entre si sobre o que tinham acabado de vivenciar. Clarice Johnson se levantou, ainda abalada pelo ataque e pelo confronto, mas seus olhos agora expressavam uma nova força. Samantha Lewis se aproximou dela. "Você passou por algo terrível, mas não estava sozinho." Clarice assentiu com a voz trêmula, mas firme. Eu não pensei que tantas pessoas iriam intervir. Eu nunca me senti tão apoiada." David Carter, ainda segurando o telefone, aproximou-se e disse: "Vocês foram corajosos. Mas essa coragem foi amplificada pela solidariedade de todos aqui.
Esta experiência, por mais traumática que tenha sido, mostra que podemos mudar as coisas quando agimos juntos. Nos corredores do aeroporto, vários passageiros se aproximaram de Clarice para oferecer palavras de apoio. Uma jovem lhe entregou um cartão com um sorriso. Se você quiser falar ou testemunhar, estamos aqui para te ajudar. Você merece justiça. Clarice sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Percebeu que o incidente não só havia exposto o ódio de Mark, mas também revelado a bondade e a força dos estranhos ao seu redor. Samantha sussurrou suavemente para ele. Hoje você não apenas sobreviveu a um ataque, você mostrou a todos o que significa resistir à injustiça com dignidade. Clarice respirou fundo, secando discretamente uma lágrima. Obrigada, de verdade. Nunca esquecerei o que vocês fizeram por mim. David colocou a mão em seu ombro. E nunca esqueceremos nenhum dos dois. Os momentos em que escolhemos não ficar em silêncio são os que fazem a diferença. Ao deixar o aeroporto com Samantha e David, Clarice sabia que aquela experiência marcaria sua vida para sempre. Não era apenas uma história de agressão, era uma história de mudança, do poder da solidariedade e da prova de que mesmo diante do ódio, a força humana pode triunfar. Poucos dias após o incidente, Clarice Johnson recebeu uma ligação das autoridades locais. Mark Reynolds havia sido formalmente acusado de agressão e conduta racialmente agravada. O vídeo de David Carter, combinado com os depoimentos dos passageiros, forneceu evidências convincentes. Na sala de estar de seu apartamento, Clarice assistia ao noticiário local. A história do ataque aéreo estava na primeira página. A repórter anunciou: uma mulher foi agredida em um voo transatlântico, mas graças à intervenção de passageiros corajosos e ao vídeo de uma testemunha, o agressor foi preso e acusado. Clarice sentiu uma mistura de alívio e orgulho. O que ela vivenciara pessoalmente agora tinha significado público, um ato de ódio transformado em exemplo de solidariedade e justiça. David Carter, sentado ao lado dela, sussurrou: a mídia mostrará que o medo pode ser superado com coragem. Você e todos que se levantaram naquele dia mudaram a história. Fonte de Samantha Lewis. E mostra que todo ato de gentileza e coragem conta. Até um gesto simples pode inspirar milhares de pessoas. Nos dias que se seguiram, Clarice recebeu mensagens de apoio de estranhos de todo o país. Muitos lhe agradeceram por enfrentar a situação com dignidade e por permitir que a justiça prevalecesse. Mark Reynolds, por sua vez, deveria comparecer ao tribunal. A imprensa local e nacional se interessou pelo caso, destacando não apenas o ataque, mas também a resposta exemplar dos passageiros. A reportagem demonstrou que uma única pessoa atacada pode contar com a coragem coletiva para reverter a situação. Clarice, observando a cobertura da mídia, sentiu uma profunda sensação. Seu medo havia se transformado em poder. E esse poder, nascido da solidariedade e da coragem de outros, continuaria a ressoar muito além daquela fuga. Poucas semanas após o incidente, Clarice Johnson sentiu que sua vida havia mudado de maneiras sutis, mas profundas. Ela não era mais apenas a mulher agredida em um avião, ela havia se tornado um símbolo de resiliência e coragem. Todas as manhãs, enquanto se preparava para o trabalho, ela pensava naquele voo, no medo que a dominara e em como estranhos se levantaram para protegê-la. Uma profunda gratidão cresceu dentro dela, não apenas por David Carter e Samantha Lewis, mas por todos aqueles que escolheram não ficar parados. Enquanto caminhava por um parque, Clarice encontrou várias famílias que a reconheceram da mídia. Crianças acenaram para ela e adultos se aproximaram para lhe contar o quanto sua história os havia inspirado. Ela sentiu uma emoção intensa, uma mistura de orgulho e responsabilidade. David Carter o acompanhou durante uma entrevista à mídia destinada a conscientizar sobre a violência racial e a solidariedade. Hoje aprendemos algo importante, diz Clarice para a câmera. O medo pode nos paralisar, mas a coragem coletiva pode transformar esse medo em força. Samantha Lewis, sentada ao lado dele, acrescentou: cada gesto conta. Até uma simples palavra ou ato de apoio pode mudar o resultado de uma situação. Essa experiência deu a Clarice uma nova perspectiva sobre sua própria vida. Ela percebeu que não tinha mais medo de defender o que era certo, que sua voz tinha peso e que sua experiência poderia inspirar outras pessoas que enfrentavam injustiças. Nos dias que se seguiram, recebeu convites para palestrar em escolas e associações. Aceitou, entendendo que seu papel ia além de si mesma. Tornou-se a voz daqueles que muitas vezes permaneciam em silêncio diante da violência e do racismo. Essa força recém-descoberta não era só para ela. Era para qualquer um que um dia pudesse enfrentar uma injustiça semelhante e precisasse de coragem para se levantar.
Clarice agora sabia que solidariedade e apoio poderiam transformar uma experiência traumática em uma força transformadora. Poucos meses após o incidente, o julgamento de Mark Reynolds começou. O tribunal estava lotado de repórteres, testemunhas e curiosos que vieram presenciar o caso que virou manchete. Clarice Johnson, acompanhada por David Carter e Samantha Lewis, estava presente para testemunhar e apoiar o processo. Desde o início do julgamento, o advogado de defesa tentou minimizar o incidente, mas David, representando as testemunhas, apresentou o vídeo gravado no avião e os depoimentos de vários passageiros. O tribunal permaneceu em silêncio, cativado pela força das evidências. O juiz olhou fixamente para Mark. Senhor Reynolds, o senhor está sendo acusado de agressão e conduta discriminatória agravada. As provas e o depoimento demonstram claramente a gravidade de suas ações. Mark abaixou a cabeça, incapaz de suportar os olhares acusadores. Pela primeira vez desde o incidente, sentiu-se vulnerável, ciente de que suas ações não poderiam ser desfeitas. Clarice, dando um passo à frente para testemunhar, falou calmamente, mas decisivamente. Não quero apenas justiça para mim. Quero que isso envie uma mensagem clara. Violência e racismo não são aceitáveis. Mesmo um ato cometido com arrogância e medo não ficará impune. Os depoimentos dos passageiros do avião reforçaram sua mensagem. A solidariedade e a coragem coletivas evidentes durante o voo foram decisivas para convencer o júri. No final do julgamento, o juiz proferiu seu veredicto. Mark Reynolds, você é considerado culpado de agressão e conduta racialmente agravada. Você será sentenciado de acordo com a lei. Mark empalideceu, percebendo que sua liberdade e arrogância haviam chegado ao fim. Ele estava diante da justiça que havia ignorado no avião. Para Clarice, o veredito foi um momento de libertação e validação. Ela sentiu que não apenas seu sofrimento havia sido reconhecido, mas que toda a experiência serviu para mostrar ao mundo o poder da coragem e da solidariedade diante da injustiça. Ao sair do tribunal, Clarice respirou fundo e sussurrou para Samantha e David. Hoje o medo foi vencido. Hoje a justiça falou. Poucas semanas após o julgamento, a vida de Clarice Johnson tomou um novo rumo. A experiência traumática do roubo e da agressão de Mark Reynolds deixou cicatrizes, mas também revelou uma força interior que ela jamais suspeitara. Ela continuou a receber mensagens de apoio de pessoas tocadas por sua história. Escolas, associações e grupos comunitários a convidaram a compartilhar sua experiência para inspirar e conscientizar sobre a luta contra o racismo e a violência. Cada encontro reforçava sua crença de que a solidariedade e a coragem podem mudar o curso dos acontecimentos. Certa tarde, enquanto caminhava por um parque, Clarice encontrou vários passageiros do avião naquela noite. Os sorrisos que trocaram, os abraços que deram e as memórias que compartilharam lembraram a todos o poder de agir em conjunto diante da injustiça. David Carter, ao seu lado, disse-lhe: hoje, você é muito mais do que uma sobrevivente. Você é um símbolo do que a solidariedade pode realizar. Samantha Lewis acrescentou. E lembrem-se, cada pessoa aqui contribuiu para esta vitória. O medo se transformou em coragem e a violência em lição. Clarice sorriu, sentindo uma emoção profunda e reconfortante. Ela se lembrou daquele momento no avião, quando o medo a dominou, e percebeu que o medo havia sido superado pela ação coletiva. Ela entendeu que a verdadeira força reside não apenas na capacidade de se defender, mas também na capacidade de lutar juntos pelo que é certo. Olhando para o céu acima do parque, ela sussurrou: esta não é apenas a minha história. É a história de todos aqueles que escolhem nunca permanecer em silêncio diante da injustiça. E assim a história terminou não com medo ou ódio, mas com resiliência, união e esperança. Um ataque que poderia ter destruído uma vida revelou o poder da humanidade quando escolhe coragem e solidariedade.